primeiro tema é um debate que está se dando em todo o Brasil, não é diferente aqui no estado do Ceará, e essa casa já aprovou em várias comissões requerimento de autoria dos nobres colegas para discutir, para debater a questão da reforma da Previdência e muito mais abrangente, para discutir a questão, certo, da área social, que está em discussão com a proposta da PEC 6 apresentado pelo atual governo, o presidente da República. Nós aprovamos e realizamos, segunda-feira que passou, próximo passado, uma audiência pública nessa casa, com a presença, certo, do ex-ministro Carlos Garba, de deputados federais, de vários deputados estaduais, de todos os partidos que estiveram presentes, para se fazer um debate. E eu quero inicialmente, certo, agradecer, certo, a presença do ex-ministro Garba, dos deputados, de todos os servidores dessa casa, de toda a população do estado do Ceará. Foram 52 municípios que estiveram presentes aqui, Nezinho, entre eles vários direção de sindicato de trabalhadores rurais, de trabalhadores do setor da educação dos municipais, a PEOC esteve presente, certo? Esteve presente também aqui a Ordem dos Advogados, teve aqui, certo, o movimento, vários movimentos fazendo esse debate, e nós, né, aqui nesta casa, certo, com o apoio do nosso presidente José Sarto, de presidente de minha autoria, nós aproveitamos para fazer um grande debate do impacto que essa reforma pode trazer na vida do povo brasileiro, do impacto que essa reforma pode trazer, certo, principalmente para os trabalhadores da classe primária e ainda mais próximo para os trabalhadores da agricultura familiar no estado do Ceará. Eu quero agradecer também aqui, certo, a Central Sindical, a CUT, né, o pessoal da CTB, as federações, a Federação do Trabalhador na Agricultura, a FETRAES e outras federações que mobilizaram os trabalhadores e que vieram até esta casa em audiência pública para ouvir, para debater, para tirar dúvida, mas sobretudo para compreender que esse é um momento que a gente tem que mobilizar a sociedade, que a gente tem que mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras para que a gente não possa perder os direitos adquiridos na Constituinte, né, na nossa Constituição Federal, na nossa Constituição Cidadã de 88. Pois bem, nós fizemos esse debate e o debate foi para além da discussão da reforma da Previdência. O debate foi para discutir os problemas, certo, da questão social. Porque a gente está preocupado, é claro, certo, que essa reforma que tira direito, na nossa visão, da classe trabalhadora, que aumenta o tempo de contribuição, que condiciona, certo, aumentar a idade mínima, mas ela vai para além disso. Ela tem, de fato, um impacto muito grande também na área social, porque ela não trata só da reforma da Previdência. Ela tira recursos, ela muda, certo, o setor social, né, com a saúde, com a educação, com a seguridade social. Tanto é verdade que um dos pontos que está em debate é, inclusive, a questão dos benefícios de previdência continuada. Se fosse só a reforma da Previdência, se fosse só você trabalhar mais, se você trazer uma contribuição, nós teríamos discutido na audiência a questão, certo, da reforma. Nós discutimos a questão da assistência social. E foi, sem sombra de dúvida, um grande debate. Aqueles e aquelas que participaram, que puderam contribuir, que puderam entender, por intermédio do ex-ministro Garba e dos outros que participaram desse debate, saíram, certo, entendendo que é preciso a gente mobilizar, a partir desse momento, certo, as câmaras de vereadores. É possível investir num debate político junto ao comércio local, é possível investir num debate político junto ao poder executivo dos municípios, mas, sobretudo, certo, discutir com os trabalhadores que serão, sem sombra de dúvida, os maiores prejudicados se essa reforma acontecer, e principalmente os trabalhadores da agricultura. Por que os trabalhadores da agricultura? Porque hoje, para um trabalhador, certo, que vive, que nasce no campo, que sobrevive, certo, lá da agricultura, para ele se aposentar, ele precisa o quê? Ele precisa estar
15 anos desenvolvendo a atividade na agricultura, seja familiar ou seja individual, provar com a declaração de atividade rural. E já, certo, a medida provisória 871 já tira esse direito da declaração de atividade rural e passa a trabalhar a alta declaração dos trabalhadores. Com a reforma, certo, traz exatamente o contrário. Além do trabalhador, a mulher sair, certo, de 55 anos e ir para 60 anos, certo? Além deles ter que contribuir agora individualmente com o valor de R$600 anual, R$50 ao mês, ou R$600 anual, ele ainda traz ainda a obrigatoriedade, certo, de os trabalhadores do meio rural, certo, fazer o seu CNIS e fazer a contribuição individual. Portanto, isso é garantir de que um homem e uma mulher, de que um trabalhador e uma trabalhadora rural, seja ele da agricultura familiar ou individual, ele não tenha mais condição de se aposentar. Eu estou falando aqui dos trabalhadores rurais, mas isso não vale só para os trabalhadores rurais, isso vale para os trabalhadores urbanos, que aumenta a idade, certo, para 35 anos, para 40 anos, aqueles que são 30 anos no caso da educação, 25 anos no caso da educação para as mulheres, para 40 anos, e ele vai, sem sombra de dúvida, perder o direito à sua aposentadoria, porque não vai ter condição de contribuir 40 anos para ter um benefício na Previdência Social. Qual é o impacto? E é por isso que a audiência ela trouxe esse viés. O impacto é exatamente discutir hoje a situação dos municípios, meu presidente. E eu quero trazer uma comparação aqui, que é muito bom para os nossos nobres colegas, e nós fizemos, inclusive, uma experiência, né? A federação fez um estudo minucioso aqui no município de Barreira, que eu quero destacar, para compreender a importância que tem os benefícios dos trabalhadores nesse programa do regime geral da Previdência nos municípios. No município de Barreira, que é aqui na nossa região metropolitana, e eu trouxe Barreira, isso não é diferente, porque no estado do Ceará, dos 184 municípios, 142 tem menos de 50 mil habitantes. Dos 184, 142 tem menos de 50 mil habitantes. Portanto, nós vamos fazer um estudo no município que tem menos de 50 mil habitantes, que é o caso de Barreira. Barreira tem 2.100 trabalhadores e trabalhadoras aposentados no regime geral da Previdência. Desses 2.100, nós temos apenas 300 trabalhadores que são trabalhadores do setor urbano, aposentados do setor urbano. E temos 1.800 trabalhadores que são trabalhadores rurais, homens e mulheres de trabalhadores rurais. Esses 300 trabalhadores urbanos, eles recebem uma cota anual de salário que movimenta, certo, o comércio do município, que movimenta a economia do município de Barreira, algo em torno de 3,6 milhões ano. Enquanto 1.800 trabalhadores deve ter uma cota no município de Barreira que chega, certo, a 26,4 milhões ano. Somando os dois, dá 31 milhões o dinheiro que movimenta o comércio no município de Barreira, onde todos nós que estamos aqui fomos votados, e é a maior renda, inclusive maior do que o fundo de participação do município, que no município de Barreira só chega a 14 milhões anual. Portanto, um emprego, certo, hoje, de uma aposentadoria rural, ela não é simplesmente você reconhecer a importância do homem, a importância da mulher, a importância do trabalhador brasileiro. Ela é exatamente uma política pública de melhoria de qualidade de vida, de distribuição de renda e de movimento do comércio. Nós que somos do meio rural, eu que sou lá da minha querida Massapé, e aqui a grande maioria dos deputados são do interior do estado, e que os que não são votados em todo o interior do estado, sabe que o que movimenta o comércio local não é mais os benefícios, certo, pagos pela prefeitura nos dias de pagamento. Não são os benefícios pagos pelas aposentadorias urbanas, são exatamente aqueles primeiros 5 dias onde são pagos os trabalhadores da agricultura familiar, que se a reforma for aprovada, não vão mais conseguir um benefício
conforme, de fato, tiveram a oportunidade de ser até agora. E por que não vai mais conseguir? Porque não vão conseguir pagar R$600 anualmente para ter um comprovante quando completar 20 anos de contribuição. Por que não vão mais se aposentar? Porque não tem como contribuir, certo, para o grupo familiar. Se fosse só uma pessoa, ainda, mas em cada uma das casas são pelo menos 4 trabalhadores que têm que contribuir todos os meses, portanto não vão ter condição. Portanto, eu quero aqui chamar, certo, aos meus colegas e colegas, aos meus pares, para fazer esse debate, que a gente chame, certo, a atenção dos nossos prefeitos do município, e o meu colega Guilherme estava falando exatamente hoje da perca de receita que tem nos municípios, e nós podemos perder hoje a maior receita, que é nos 142 municípios, repito, onde a maioria tem menos de 50 mil habitantes, e a maior receita ainda vem dos benefícios da Previdência Social, das aposentadorias, e entre elas aposentadorias rurais. Se a gente não convencer os próprios comerciantes, os prefeitos, as câmaras de vereadores, a população de um modo geral, que esse é um debate muito importante, nós podemos, inclusive, perder a receita principal nesses municípios. Portanto, mais uma vez, chamo, de fato, nossos colegas para que a gente possa ser um debate. Mais uma vez, agradeço aqueles que participaram da audiência pública e que estão aí, certo, fazendo com que o interior do Estado possa entender o risco que essa reforma traz para esse debate. Nós também, nesse debate, nós chegamos a uma conclusão que é preciso, sabe, que uma reforma da Previdência, se vier a acontecer, ela possa atacar os pontos principais. E quais são os pontos principais da reforma da Previdência? Primeiro, certo, taxar as grandes fortunas. É preciso que pague imposto quem ganha mais. E não um trabalhador que recebe hoje pelo benefício de previdência continuada e pode inclusive perder de ganhar um salário mínimo para passar a ganhar, certo, 400 ou 600 reais, como estão dizendo por aí. Segundo, que possa inclusive cobrar certas empresas devedoras, aquelas 100 maiores empresas devedoras, que devem inclusive à União o valor que eles dizem que vão economizar em 10 anos. É essa reforma que tem que ser feita. É essa reforma que tem que fazer tributar a quem deve a Previdência e é cobrada daqueles que têm, inclusive, a grande fortuna e que não é cobrada com rigor. É esse o tipo de reforma que essa casa também tem que apoiar, que a população do Estado do Ceará tem que apoiar e tem que estar ao lado do povo brasileiro para não permitir que um trabalhador urbano ou rural possa correr o risco de não ter uma aposentadoria porque não vai poder contribuir ou porque precisa condicionar a idade mínima de 65 anos, o que está na PEC 6 e que está debatido até hoje. Portanto, meus companheiros, eu quero, certo, profundamente chamar a atenção de todos. Por último, eu ia tratar de um tema, que é a questão da quadra invernosa no estado do Ceará, mas eu vou deixar, inclusive, para fazer esse pronunciamento na próxima semana, porque eu acho que ele requer um debate, porque nós estamos, inclusive, com a quadra invernosa no estado do Ceará, totalmente, certo, desigual. Nós temos a região norte do estado do Ceará, a região da Serra do Ibiapaba, praticamente a minha região, e a região litorânea, que nós estamos, de fato, com o inverno, onde muitos barreiros, os açudes de postos médios já estão, de fato, chovendo, mas estamos com a região, meu nobre colega, inclusive a sua região, que nós podemos ter a maior seca da história, que é a região do Cariri. Por conta desse tema, ser um tema que ele requer um debate, e hoje nós aprovamos nas comissões vários requerimentos de audiência pública para discutir a questão dos recursos hídricos, para discutir, inclusive, outro tema, que é a questão do financiamento, certo, da agricultura e da agropecuária no estado do Ceará. Eu prefiro fazer o debate no outro momento, que eu acho que é muito mais importante até para a gente aprofundar esse debate. Mas quero, certo, encerrar destacando que essa situação dos recursos hídricos do estado do Ceará, certo, não é verdade o que eu tenho acompanhado há alguns dias por alguns canais de comunicação, por algumas emissoras de rádio no interior desse estado, e às vezes até algum debate político, querendo responsabilizar o problema dos recursos hídricos ao governador do estado do Ceará. Não teve nenhum governador que possa ter contribuído com o desenvolvimento do campo, com a questão do semiárido, e ter trabalhado política de recursos hídricos no estado do Ceará, quanto o governador Camilo fez no
seu primeiro governo. E é claro que nós reconhecemos outros governos que foram muito importantes na construção de grandes reservatórios, na perfuração de poços, mas nenhum deles fez o que o governador Camilo fez por intermédio da Secretaria, certo, de Recursos Hídricos, por intermédio da COGÉ, pela questão do desenvolvimento agrário, pelo programa de cisterna de placa e de outras políticas no estado do Ceará. Portanto, eu quero pedir àqueles que acham muito bom fazer um falatório de criticar ao governo e querer responsabilizar o governo pela questão hídrica do estado do Ceará, que primeiro acompanhe o que foi possível ser construído de poço profundo, de cisterna, de adutora e principalmente de sistema de abastecimento d'água no estado do Ceará, no governo do nosso governador Camilo Santana. Porque se não fosse essa política pública, que é uma política de estado desenvolvido pelo governador Camilo Santana, aí sim, eu acho que aí tinha motivo para alguns canais, e eu repito, alguns, não são todos, são poucos, alguns canais e alguns debates que eu vi, principalmente na minha região, na região norte, alguém querendo acusar o governador pelo problema que hoje acontece, às vezes em alguns reservatórios, ou pela falta d'água num município ou outro. O governador é um governador parceiro, é um governo que tem dialogado e é um governador que tem destinado uma boa parte dos recursos para fazer o grande desenvolvimento nos recursos públicos e para os recursos hídricos. Mas eu acho que hoje, certas comissões da qual eu participei, também deram um grande passo de uma preocupação dessa casa, que é debater a importância não só da gente, de fato, preservar certos recursos hídricos, mas a gente também conhecer só para concluir, meu presidente, conhecer de fato essa realidade, fazer esse debate político e aprovamos, certo, nas comissões hoje, a gente fazer esse debate em todo o exterior do estado, para que a sociedade possa também, certo, se educar e aprenda cada vez mais que é necessário a gente economizar a água, a gente fazer reuso da água para que se tenha uma política de desenvolvimento e uma política pública e de sustentabilidade no estado do Ceará. Era isso, meu presidente, muito obrigado.